Bom dia, professor. Hoje nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre células-tronco e clonagem. Nosso grupo é composto pelo Daniel Antônio, Esther Soares, Aida Mendes e Paola Gonçalves. Eu vou dar uma pincelada por cima sobre o que é o artigo, a pesquisa. Basicamente, a pesquisa com clonagem em células-tronco ganhou destaque no permite de reprogramar células e entender melhor o desenvolvimento humano. Esse trabalho apresenta os principais conceitos da clonagem, suas limitações e o potencial da clonagem terapêutica na produção de tecidos. E eu também vou falar o que é a clonagem. Clonagem é o processo no qual um conjunto de células, moléculas ou organismos se origina de uma única célula, resultando em cópias geneticamente idênticas. Esse conceito, definido por Weber em 1903, é observado naturalmente em plantas, bactérias e até humanos, no caso dos gêmeos idênticos. Na clonagem artificial, o objetivo é reproduzir esse processo de forma controlada, criando organismos ou células idênticas a partir de uma única célula original. Cada indivíduo começa com uma única célula, formada pela fusão entre um óvulo e um espermatozoide. Essa célula inicial já contém no seu núcleo todo o DNA necessário para formar um novo ser. O DNA encontra-se altamente condensado e organizado em cromossomos, nas células somáticas. Há 46 cromossomos, sendo 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais, XX, no caso no sexo feminino, e XY no masculino. Já as células sexuais, óvulo e espermatozoide, possuem 23 cromossomos cada. Logo após a fecundação, essa célula começa a se dividir sucessivamente. Uma vira 2, 2 vira 4, 4 viram 8 e aí vai. Com cerca de 100 células surgem os blastócitos, cujas células internas são pluripotentes e podem gerar todos os tecidos do corpo humano. A partir desse ponto, as células começam a se diferenciar, ativando somente os genes específicos de cada tecido. Assim, uma vez especializadas, perdem a capacidade de se transformar em outros tipos de células. A clonagem reprodutiva ganhou grande relevância com o nascimento da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta. O processo consistiu em transferir o núcleo de uma célula da glândula mamária para um óvulo sem núcleo. Esse óvulo reconstruído passou a agir como um óvulo recém-fecundado, indicando que o citoplasma do óvulo contém mecanismos capazes de reativar genes que estavam ativos em células diferenciadas. O embrião foi implementado no útero de outra ovelha, resultando no nascimento de Dolly, uma cópia genética verdadeira da célula somática. O caso Dolly revelou uma baixa eficiência da clonagem reprodutiva para gerar um animal vivo. Foram realizadas 277 tentativas, das quais 90% dos embriões nem chegaram ao estágio de blasteocisto. O artigo apresenta dados com outros animais clonados, reforçando ainda mais as limitações da técnica. O experimento feito com gatos, copycat, foram realizados 188 óvulos que resultaram em 87 embriões, mas somente um filhote nasceu vivo. Isso representa uma taxa de sucesso extremamente baixa. Outro estudo foi com bezerros. Entre os mamíferos clonados, os bezerros tiveram uma eficiência um pouco maior, entre 10% a 15%. Ainda assim, é considerada uma taxa baixa e acompanhada de um alto número de problemas gestacionais. Além de baixas taxas de sucesso, os animais clonados que chegam a nascer frequentemente apresentam problemas graves como placentas anormais, gigantismo, defeitos cardíacos, falhas pulmonares e entre outros. A clonagem terapêutica utiliza o mesmo método inicial da clonagem reprodutiva, porém com outro objetivo, não gerar um ser vivo, mas sim células-tronco pluripotentes. Depois de substituir o núcleo de um óvulo pelo núcleo de uma célula somática, o embrião é mantido em laboratório até atingir o estágio de blastocisto, no qual surgem as células pluripotentes, que podem originar vários tecidos. Esse processo não envolve implantação no útero e não visa a formação de um feto, desmentindo a ideia de que haveria cultivo de embriões para retirada de órgãos. O artigo explica que esses blastocitos
gerado por clonagem terapêutica nunca teria um destino reprodutivo, sendo usados exclusivamente para pesquisa e terapia. Estudos como o de Hall, em 2004, mostram que 25% dos óvulos reconstituídos chegaram ao estágio de blastocisto e permitiram a produção de linhagens de célula-tronco pluripotentes, reforçando o potencial real dessa técnica. A clonagem terapêutica poderia, teoricamente, produzir tecidos compatíveis com o próprio paciente, evitando rejeição. Isso permitiria recuperar medula óssea em pessoas paraplégicas ou reconstruir tecido cardíaco após um infarto. No entanto, há limitações importantes. Pacientes com doenças genéticas não poderiam usar suas próprias células, pois carregam a mutação em todo o organismo. Além disso, ainda não se sabe se células obtidas de doadores idosos manteriam características jovens. Também há risco de falhas na reprogramação, o que pode comprometer a funcionalidade dos tecidos gerados. Por isso, apesar do grande potencial médico, a técnica ainda exige extensa pesquisa antes de ser aplicada clinicamente. As células-tronco aparecem em diferentes fontes e apresentam capacidades distintas. Temos células-tronco adultas, que são encontradas na medula óssea, sangue e fígado. Estão presentes em pequenos números e ainda não se sabe totalmente em quais tecidos consegue se diferenciar. Estudos mostraram que células da medula de pacientes com problemas cardíacos foram capazes de regenerar músculos do coração, indicando potencial terapêutico. Entretanto, elas não são adequadas para tratar doenças genéticas, pois carregam a mesma mutação presente no paciente. Também temos as células-tronco do cordão umbilical e placenta. O sangue do cordão umbilical é rico em células-tronco e tem mostrado grande potencial, inclusive por substituir a medula em casos de leucemia. No entanto, ainda é incerto até que ponto essas células podem se diferenciar em outros tecidos. O artigo reforça a necessidade urgente de criação de bancos públicos de cordão, pois a compatibilidade entre doador e receptor depende da diversidade de amostras armazenadas. E temos as células-tronco embrionárias, que são obtidas de embriões descartados em clínicas de fertilização. São as células mais versáteis, com capacidade para formar praticamente qualquer tecido. Há oposição ao seu uso por envolver a destruição de embriões, mas a maioria das academias científicas defendem a pesquisa, diferenciando-a claramente da clonagem reprodutiva. Essas células são essenciais para entender a formação dos tecidos humanos e para o desenvolvimento das terapias regenerativas. Em síntese, o artigo mostra que a clonagem só é eticamente viável quando voltada para fins terapêuticos e devidamente regulamentada. A separação rigorosa entre terapia celular e reprodução é essencial para garantir segurança, responsabilidade e avanço científico. Em contraste, a clonagem reprodutiva humana é amplamente rejeitada devido aos altos riscos biológicos, como a morte embrionária e falhas graves na reprogramação genética, sendo proibida por 63 academias de ciência pelo mundo. Já a clonagem terapêutica tem outra finalidade: produzir células-tronco pluripotentes para pesquisas e tratamentos, sem implantação no útero. Embora haja debates sobre o uso de óvulos e embriões descartados, muitos especialistas defendem que esses materiais são apenas células e que a prática é semelhante à cultura de tecidos. O ponto central é manter clara a diferença entre clonagem terapêutica e reprodutiva para evitar confusões éticas.